Fala pessoal, aqui a gente vai fazer um vídeo de gameplay do jogo do Harry Potter sem o Harry Potter, que é o Hogwarts Legacy, que estreou agora no dia 7. Eu vou jogá-lo no PlayStation 5 e a gente vai cobrir as partes ali um pouquinho antes e até o final da primeira missão, que é o caminho para Hogwarts. Vocês vão ter essa introdução aqui, depois vocês vão ver a gameplay com alguns comentários meus. E no final a gente vai fazer uma review do que a gente acompanhou até aqui. E a ideia é fazer vídeos assim até o final, cobrindo mais ou menos assim um vídeo por missão principal. Eu espero que vocês curtam, assim como eu curti fazer, jogar e tal. E que vocês também acompanhem aqui o canal. Se você gostou, curta, compartilhe, comente com seus amigos e continue aqui para outros conteúdos também. Vamos lá, pessoal, vamos jogar e vamos ver o que vocês vão achar também. Começando aqui o Hogwarts Legacy, temos aí a tela de espera bem interessante com esses livros voadores, clássico de Hogwarts. E vamos lá, começando da introdução inicial, primeira cutscene de apresentação do jogo. Parece que estamos quase prontos para partir. É uma pena não termos tido mais tempo para focar nos feitiços. Presumo que esteja praticando os feitiços que vimos. Estou sim, professor. Bom, acho que nunca vi alguém se dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão. Será uma força considerável quando conseguir a sua. Agradeço, professor Fig. É uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas Elazar! Jorge, que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não impediu de nos Meio achar. Neville Já esse cara, paradei né? para destinos muito mais vagos do que Esse Jorge esse. aí. Mas confesso que errei um pouco os cálculos na primeira tentativa. Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End. Já passou muito tempo. Quando eu recebi a sua coruja, eu... Melhor não falar aqui, não acha, Elazar? Ah, claro. Conversaremos no trajeto até Hogwarts. Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender. Uma ótima ideia, contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto. De maneira alguma, senhor. Vá na frente. Fazeras que não vou ao castelo. Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas. Senti alguma coisa esquisita aí, eu vou perceber. Trestralho, algo assim. Que bom que alcancei você antes de partir para a Escócia. Foi por pouco. E quem é a sua companhia de viagem? Uma nova adição. Adição? Sim, senhor. Vou começar os estudos no 5º ano. Que extraordinário. Com certeza. Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde. Eu também não. É claro. E como a turma do 5º ano já pratica magia há 4 anos, o diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem. Bom, você não poderia ter pedido um mentor melhor. O professor Fig não é só um docente excepcional, como também um bruxo muito intuitivo e talentoso também. O Sr. Osric exagera nos elogios. Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no ministério. Você viu isso? De implicância com o Ministério, né? O lado político de Harry Potter sempre aparecendo. Eu vi. Há opiniões diferentes sobre Red Rock ser ou não ser perigoso.
Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do Ministério, eu acredito que ele seja uma grande ameaça. E foi a sua esposa, Elazar, que há meses me alertou das atividades dele. Miriam? Como? Ela me escreveu sobre Ranrock antes de morrer. Curiosa pelo que o Ministério sabia sobre as atividades dele. Antes que pudesse responder, recebi isso aqui. Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar. Foi entregue pela coruja dela, mas sem nenhuma carta. Só posso presumir que Ela teve que se livrar disso logo. Para manter a salvo. do Ranrock, provavelmente. Não consigo abrir. A magia que protege isso aqui é poderosa. Parece que é metal de doente. Aquele símbolo. Que brilho é esse? Eu não vejo nada. Eu também não. Pelas barbas de Merlin, como você... Espere. Não sabe. Segure firme. Muito legal, muito legal. Quem é fã entendeu essa cena. A galera não tá brincando, não. Meteram o dragão logo. Me dê sua mão. Você está bem? Se feriu? Um pouco, talvez. Aqui. É uma poção Wiggenweld. Vai dar um jeito em você rapidinho. Cara, aí a cura. Realmente parece a mesma engine do Marvel aconteceu? Spider-Man. Pobre Jorge. Não acredito que ele... O que deu naquela coisa maldita? Atacar uma carruagem no ar. Um dragão normal jamais faria. Professor? Senhor, onde estamos? Não sei ao certo, mas o que você achou era uma chave de portal. Chave de portal. Um item encantado que leva quem o tocar para um lugar específico. Já estou melhor, senhor. Se quiser dar uma olhada por aí. Quero. Mas fique perto. Não sabemos quem criou a chave de portal. Ou por quê. A gente já tem a primeira movimentação do jogo. Saímos da cutscene para passar para a ação. Irritantemente, eu ou não sei ou não posso correr ainda, mas vamos lá. Bonito isso, hein? Caraca. A chave de portal nos levou muito longe? Mais longe de Londres do que a carruagem poderia ir. Estamos nas terras altas da Escócia. Senhor, naquelas ruínas. Você Que acha... a chave deveria nos levar para lá? Eu acho. Nós não imaginávamos que o dia seria assim. Miriam enviou a chave de portal para Jorge por uma razão. E acredito que ela e agora o Jorge morreram tentando descobrir para onde a chave levaria. Se tem certeza de que está bem e caso não se importe, quero explorar esse lugar. Sem problema, senhor. Bom, vamos tentar encontrar um caminho, mesmo que não esteja visível. Quebráveis, eu Tome cuidado. não posso atacar nem nada. Enquanto é só caminhar, eu já corro automaticamente, pelo que eu tô vendo.
Onde acha que a sua esposa conseguiu a chave de portal que nos trouxe aqui? Boa pergunta. Pular isso Miriam aqui. passou anos buscando provas de uma forma de magia ancestral há muito esquecida. Magia ancestral? Sim, uma magia poderosa usada por poucas pessoas, que parece ter se perdido no tempo. O castelo de Hogwarts é uma fortaleza dessa magia ancestral. Foi construído com ela. Não sei quando ela conseguiu a chave de portal, mas tenho certeza de que tem a ver com o que ela buscava. Ah, tem um caminho ali embaixo, por aqui. Mas, senhor, por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu do mundo bruxo. Falava do bem que ela poderia fazer. Mas magia não é diferente de outros poderes. O que realmente importa é quem está usando. Isso é gelo? Não está frio bastante aqui. Parece ser algum tipo de encantamento. Alguém queria bloquear esse caminho. Vamos ver o que você tem praticado com a varinha. Concentre-se no meio. Feitiço básico. Pressione R2 para realizar um feitiço básico. Legal. Vou ver as paradas aqui. Excelente! Vidro estranho. Use sua câmera para selecionar um alvo ativo. Selecione alvos e mova o avatar com o mesmo controle ao ativar o direcionamento relativo à câmera nas configurações. Ah. Eita, escorreguei aqui. Isso foi um pouco mais duro do que eu esperava. Eu não posso quebrar esse jato, você está me dando uma agonia. Eu acho que tem item escondido aqui, mas... Você está evoluindo bastante com a varinha. Agradeço, senhor. Eu vou jogar feitiço em todo mundo. Vamos lá. Ah, ali em cima. É no braço mesmo, o professor tá em forma. Fiz alguma coisa ali? Estamos chegando, é logo ali. Acho que não, né? Opa! Pela exploração, né? Você tem que explorar. A regra é clara, vá pelo caminho errado. Fique firme. Preparo! Quase lá! Ele tá vibrando de acordo com o vento, bem legal. Por que alguém construiria isso aqui? Acho que valorizava a privacidade. A chave de portal nos trouxe aqui por uma razão. Vamos dar uma olhada e procurar o que parecer fora do lugar. O mapa mostra os seus arredores com você no centro. Você é essa seta azul. Ali à esquerda a gente tem o minimapa. Esse é seu objetivo atual. Segure para cima, né, o direcional, pressione e segure para acessar os detalhes do objetivo da missão. Aqui está escrito Explore as Ruínas. Se a gente pressionar aqui, o caminho para Hogwarts é o nome da missão principal, eu entendo dessa forma.
O professor Fig e eu viajamos através da chave de portal para um penhasco misterioso nas terras altas da Escócia. Nós precisamos explorar as ruínas misteriosas que suspeitamos ser para onde a chave quer nos levar. Olha, uma esquiva. Já esperava, mas não sabia que era esse botão, que eu apertei aqui o bola sem querer. Tem uma estátua aqui. Vamos investigar. Professor, essa estátua... Esse pode ter sido o lar dele. Tem um ar bem místico. Aparentemente já tem o caminho novamente. Faço o caminho errado. Sobre tudo. Alguma coisa aqui? Não. Não, né? Vamos lá. Essa água bem realista. Isso aí é o beabá, né? O que a gente já esperava. Professor, é um tipo de mural. Talvez o anfitrião fosse um vidente. Interessante. Tá, já entendi que eu tenho que dar a volta para o senhor ficar aí na frente do mural. Enquanto eu, dessa vez, vou pelo caminho certo. Aquela pedra cristalizada e encantada de novo. Mas o que ela tá bloqueando? Aparentemente esses brilhos são a magia ancestral. Professor Fig! Que estranho. Por que alguém conjuraria aquela pedra encantada aqui? E como tem uma sala atrás dela? Que sala? Não estou vendo nada. Ali, aquele brilho de novo. Como do recipiente da chave de portal. Por Merlin, o que é isso? Por Godrico. Onde nós estamos? Não acredito nisso. Tem alguém roncando aqui. Ah, olá? O início de Gringotts. Não pode ser. Só um instante. Muito legal esse duende, né? Ih. Boas-vindas ao banco de Gringotts. Cofre número 12, eu presumo. Exato. A chave? De portal da sua esposa? Ah, sim, é claro. Já é uma dupla função. Por aqui, vamos. Fique perto. Vão na frente. Mantenham as mãos dentro do vagão, se não Nessa quiser saga, perdê-las. do mesmo jeito que o próprio Harry Potter, né? Um dos primeiros lugares que ele vai é o próprio banco também. Quantos cofres existem em Gringotts?
Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12. Neste momento, estamos logo abaixo do saguão principal. Os cofres que está vendo são os mais novos. Entradas particulares para o banco são comuns em Gringotts. Não são nada comuns. Só as pessoas muito ricas ou poderosas, ou as duas coisas, podem ter esse tipo de serviço. É melhor aprender a respiração. Como o cientista. A cachoeira lava todos os encantamentos. É uma medida de segurança. Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar. Estamos passando pelos cofres inferiores agora. Vamos muito fundo? O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Gringotts, há mais de 4 séculos. Ele fica na parte mais profunda do banco. Acomodem-se, o caminho é bem longo. Número do cofre? Cofre 12. Que dia memorável! Pode seguir. Ele não tá achando memorável, não. Professor, a braçadeira daquele guarda estava brilhando. Igual o brilho no recipiente da chave de portal. Não, mais escuro. Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão. O que é? Nos perguntamos sobre aquele doente ali. Ele vigia a seção mais antiga do banco. É raro alguém ir até ela hoje em dia. Treta. Chegamos. Quando foi a última vez que alguém acessou esse cofre? Um duende está ocupando a minha mesa há centenas de anos. Ninguém visitava o cofre 12 desde então. Até hoje. Já que eu tô aqui, né? Vamos dar umas puladas aí, que esse cofre já deve estar com dinheiro demais. Deixa eu levar algum. Cofre 12. Obrigado pela ajuda. Não tem nada não, né? Só aquele baú. Só pra ter certeza, né? Que depois não tem volta, né? O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer. Senhor, será que As poderia... instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave e depois fechar a porta. Espere. Vai, né? Boa sorte. Professor? Isso foi bastante inesperado. Deixe-me pensar. Deve ter alguma coisa aqui. Revelio, talvez. Revelio? Sim, um feitiço de revelação. O que estamos esperando? Vamos descobrir o que não estamos vendo. Prepare a varinha e concentre-se. Firme sua varinha com o direcional da esquerda e guie-a pela trajetória do símbolo para prender o feitiço. Pressione o botão correspondente como solicitado para acelerar o movimento da sua varinha ao longo da trajetória do símbolo. Fazer um R, né? Apertando o X na hora que eu Revelio. preciso. Ali, eu vi alguma coisa. Chegue mais perto e tente de novo. Antes de fazer isso, deixa eu só dar uma olhadinha nos arredores. Não, só tem vela, mas muito bem feita. Uma porta. Bom, já é um começo. Aquele símbolo de novo.
Acho que você não vê uma maneira de... Vejo sim, professor. O símbolo tem o mesmo brilho que vi no recipiente da chave de portal. Se o que você está vendo revela o caminho, ouso dizer que estamos prestes a descobrir o segredo desse cofre. Vá Capitão na óbvio. frente. Lumos! Esse não é um cofre qualquer. Creio que precisamos conquistar nossa saída daqui. O que quer dizer com conquistar nossa saída? Acha que é algum tipo Será de que é um teste? jogo? Ah, sim. Mas não sei com qual finalidade. Fique perto. Não teremos como desaparatar se algo der errado. Não para fora de Gringotts. Podia dar uma ensinada nesse Lumos aí, né? Vejo algo lá em cima. O que é isso? Aquele brilho de novo, mas está no chão. Lumos! O que aconteceu? Quando eu me aproximei do brilho, foi como se o chão de repente girasse em uma espiral. Você está bem? Sim, senhor, estou bem. Parece que você causou uma alteração no chão. Aquela estátua. Que estátua? Eu vejo um tipo de estátua, mas é como um reflexo no chão. Deve ter a ver com o reflexo que você está vendo. Deixa usar revelio, quem sabe. Obrigado pela dica. Velho. Presumo que foi isso que você viu refletido no chão. Sim, o reflexo ainda está lá, mas a posição das estátuas não combina. Espera, você se mexeu e o reflexo girou na direção da luz. Talvez você devesse usar obrigado. luz. Você adquiriu o feitiço para iluminar, Lumos, que foi automaticamente colocado no seu conjunto de feitiços. Lumos cria uma luz na ponta da sua varinha para ajudar você a enxergar em áreas escuras. Lumos, Muito bem. agora o reflexo está se voltando para mim. Ele realmente segue a luz. Até que ele se alinhe, né? Opa, o cara tá se mexendo ali. Não vem brigar não, que eu... Eita, veio uma galera. Eu quero isso. Cuidado! Proteja! Nada. Ai, ó. Descendo. Pô, na hora da luta é cutscene? Poxa. Ah, tá. Expulso. Eita, eu nem vi o cara chegando. Eita. Tomei uma pancada. Reveja seu objetivo. Ah. Tá, legal. Super fácil! Proteja! Super fácil! Super fácil!
Lumos. Tá, então, não era pra ele estar aqui? Ué, encontre? Professor! Professor Fig! Professor, cadê você? Eu tenho umas setinhas aqui Isso pra não ajudar, é ó. bom. Pra onde eu devo ir? Olha, se O que tá não acontecendo? for pra essas setinhas, eu Os não sei. resquícios de magia parecem estar me guiando. Ah, era pra cá que estavam me trazendo. Outro Sim, eu bicho. espero. Lumos. Pô, é sério de novo? Revelio. Acho que eu tô por conta própria agora. Parece que eu não tenho escolha. Vou ter que lutar pra sair daqui. Protejo! Estupefato! 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 E aí ele manda esse estupefaço que deixa o cara atordoado por um tempo. Segure triângulo enquanto lança protego para atordoar inimigos com um estupefaço de contra-ataque. Engraçado que esse tipo de habilidade costuma ser liberado ao longo do jogo, é legal que você já começa com ela. Inimigos atordoados recebem dano extra, indicado por números dourados. Protejo! Estupefato! Estupefato! Bem isso, não? Protejo! Estupefato! Eu joguei estupefaço no boneco errado, Estupefato! mas acho que tá valendo. Estupefato! Estupefato! Protejo! Estupefato! Essa mecânica não tá legal não. Estupefato! Estupefato! Protejo! Estupefato! Apertando o R você fixa no alvo, porque realmente tá meio zoado isso. Eu tento mirar nas pessoas e não consigo. Tá, vamos chapar um Lumos aqui. Ah, finalmente uma corridinha. Estamos protegendo já por precaução. Uma poção. Ah, aí está você. Como foi que... Que lugar é esse? Eu não sei. Mas eu encontrei isto flutuando naquela bacia. Essa não é uma bacia qualquer. Olha, É uma penseira. Para ver memórias. artefato famoso do Dumbledore. Será que... Faz todo sentido. Me acompanhe.
sangue. Eles vão matar uma memória assim, sem cerimônia. O maluco da estátua, eu acho. Está tudo pronto. A chave foi escondida? Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível de seguir. Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu posso. Sua habilidade de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho. A quem faça de tudo por esse conhecimento. Sim. Esse E se Val é um dos estivermos homens corretos, Dumbledore, se não me Charles, engano. a bruxa ou o bruxo que concluir as provas terá provado merecer esse conhecimento. E a responsabilidade que o acompanha. Fizemos todo o possível. É isso que você vê? O brilho que os circundava? Sim, senhor. Impressionante. Consigo ver magia? Rastro de magia ancestral, para ser exato. A magia que Miriam sempre acreditou existir, mas que nunca... Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. E você parece ser a chave para entender o motivo. Queríamos... diferente de quando olhei um momento atrás. Alguém está vindo. Quem eram eles? Eu não sei, mas o senhor não devia estar aqui. Eu tinha razão. Ranrock. Parece que minha reputação me precede. Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Rackham. E por que você está aqui? Não precisa ser assim. Podem me entregar o que encontraram aqui e podemos Esse vilão é um deixar duende. tudo isso para trás. Eu não tinha reparado nisso no jornal. Senhor, eles tinham a chave do cofre. Meça suas próximas palavras. Eu só estou dizendo que as instruções do cofre 12 eram bem claras. Senhor, eu insisto. Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave. E o senhor não tinha. Totalmente desnecessário isso. Não tenho paciência para traição. Traição. Então, onde estávamos? Não conseguirá nada comigo. Ó, comigo pode. Talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil. Ih, já foi pro contramão. Sai um pouquinho genérico. É legal o cofre invocar o Megazord. Tá, professor, vamos. Conheço uma saída. Professor! Ô, professor. Deu mole, professor. Era só correr. Você está bem? Sim, senhor. Nunca vi um duende tão poderoso. Parecia que minha magia nem surtia efeito. Onde estamos? Não pode ser.
Quem colocou a penseira, o relicário e todas as dicas, queria que alguém com a sua habilidade chegasse até aqui. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender. O sonzinho não engana ninguém, né? Estamos na floresta de Hogwarts. Pô, mas a gente perde o trem. John Williams nunca tá errado. Vocês viram aqui a primeira missão, o caminho para Hogwarts. E aí o que a gente observou aqui? Em termos de narrativa. A gente tem a apresentação aí do professor Fig, que é, de alguma forma, né, tem um paralelo ali com o Dumbledore. Eu vou fazer uma ênfase nos paralelos que essa história faz com a saga Harry Potter até aqui, até o que a gente conhece dela. É claro, não é uma lista exaustiva, né? Claramente tem outras coisas que a gente pode pescar, mas uma visão do que eu vi até agora. A gente vê ele como uma pessoa excêntrica que vai fazer realmente um paralelo com a personalidade do Dumbledore, até por ele funcionar como o mentor do protagonista. E a gente vê que, entre outros elementos, logo de cara, a gente vê que ele tem uma certa visão preconceituosa sobre o Ministério, quando ele tem a conversa ali com o George, né? O George Osric, que o personagem que é introduzido também no início da história. Que ele diz que a ascensão do George estaria associada aos elogios que ele faz. Então, quer dizer, uma postura que o Dumbledore também tinha, essa coisa da pessoa muito excêntrica, ela não liga muito para esses jogos políticos, então ela acaba menosprezando um pouco o papel disso, né, a função disso, para o bem ou para o mal. Em relação a esse personagem, o George Osric, a gente tem uma linha narrativa para ele que é muito curta, que ele logo deixa a nossa convivência, como vocês observaram aí no vídeo. Mas é interessante quando você observa que ele ia para a Escócia, como talvez o desdobramento ali da investigação que a esposa do professor Fig colocou ele, né, para fazer. E o local secreto que a gente visita é na Escócia, o local lá que acaba dando acesso a uma espécie de caminho alternativo para Gringotts, né, como a gente vê na história. Então, com certeza tem um link, né, entre o fato dele ir para a Escócia e esse local ser na Escócia. Eu achei isso interessante de observar. A gente observa também na fala do professor Fig, quando ele olha no jornal uma notícia sobre o Rancok, que é o vilão dessa história, que é um duende, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é a questão de você ter uma cisão na sociedade em relação ao fato dele ser um líder extremista ou não, que é uma cisão que a gente vê com Grindelwald lá nos Animais Fantásticos, e a gente também vê em relação ao próprio Voldemort, né? Embora talvez em um grau um pouco menor, mas você vê que ele tem uma representatividade dentro da sociedade bruxa, né? Então, com essa situação do Rancok, pode acontecer algo semelhante. E essa fala pode vir tanto de uma análise social que o professor Fig faz, quanto de uma própria visão dele, humanista, de entender que talvez os duendes não sejam exatamente um vilão. Isso eventualmente vem para suavizar uma polêmica que existiu em torno do jogo quando as primeiras imagens foram divulgadas, pelo que eu pesquisei, que associava a figura dos duendes, parece que é uma controvérsia que vem desde os filmes do Harry Potter, associava os duendes à figura de judeus. Então a postura de você enfrentar um vilão que é um duende seria atrelada a um certo antissemitismo. O que eu não sei, eu realmente vou ter que jogar para ver se isso procede ou não, e isso, não, na minha opinião, não fica claro só com esse trecho. Mas é uma polêmica que está em torno do jogo, a gente precisa endereçar também. Além disso, a gente tem a dupla função da chave, que eu acho muito interessante, quando a chave de portal também é a chave que dá acesso ao banco. Isso é muito interessante porque a figura da chave é isso, ela abre caminhos, e então isso é trazido para a narrativa.
A gente tem também aí algumas referências a coisas que a gente viu na saga, né? Por exemplo, a queda do ladrão em Gringotts, a questão lá da cachoeira que limpa os encantamentos, que é apresentada em As Relíquias da Morte, e também o sistema de defesa do cofre, né? Que é aquele robozão Megazord que aparece lá para quando eles começam a sugerir, a iniciar um enfrentamento dentro do cofre, e o Rancor não era autorizado a estar ali, como o Duende avisou para ele. Além disso, a gente tem os gatilhos narrativos envolvendo aquele guarda, que não sei se ele é um aliado do Rancor, o que ele está fazendo ali exatamente, mas gatilhos para a seção mais antiga do banco. Pode ser que a história revisite isso em algum outro momento. Pelo menos me sugeriu isso, porque eles deram alguma ênfase para isso na introdução. Mas eu ainda não sei porque eu não zerei o jogo. Em relação aos paralelos que a gente vê dessa história que está surgindo agora no cânone, se é que é considerado cânone, espero não estar cometendo nenhuma infração aqui para os viciados em Harry Potter, mas não sei realmente se isso é considerado cânone ou não, mas de uma forma ou de outra existem esses paralelos com a história principal, que é o protagonista que está numa situação diferenciada. Ele vai entrar em Hogwarts no 5º ano, e aparentemente ele tem uma habilidade fora do comum, que é o mesmo caso do Harry Potter. Além de toda a questão dele ser um menino que sobreviveu, a gente sabe que o Harry Potter tem já essa fama que precede a chegada dele em qualquer lugar. Ainda tem a questão dele falar com cobras, então quer dizer, é uma magia que não é comum. Mesmo para os bruxos que são considerados excêntricos, é uma coisa que não é todo mundo que tem. Além disso, a gente tem, como eu falando em excêntricos, né, a figura de um mentor excêntrico, que é o caso do Professor Fig, que tem um certo paralelo com o Dumbledore, talvez não em poder, mas ele se mostrou uma pessoa poderosa e habilidosa também, e isso também vai fazer um paralelo com o mago lá da estátua, que é o Percival Rackham, que botou todo mundo nessa missão aí de buscar a magia ancestral. A gente tem a apresentação do vilão Duende como alguém que busca poder e que tem recursos, pelo menos assim, se você associar o dragão à ação dele, porque eu entendo que essa introdução pelo menos não fez essa associação. É algo que você espera, mas você sabe também que tem um cara ali vigiando eles no início da introdução. Então pode ser que tenha alguma outra força ali operando, alguma outra força em busca desse poder lendário que seria a magia ancestral. E você também tem um paralelo com a jornada do Harry Potter quando você inicia a sua jornada passando por Gringotts, que é uma coisa que marca o início ali da Pedra Filosofal. O início assim, não o início, mas quando o Harry Potter começa a ter contato com o mundo bruxo. Para encerrar assim a temática de narrativa, eu preciso enfatizar muito a cena do Trestalho. O que foi aquilo? Foi realmente um arroubo de genialidade ali dos criadores da história, em que no momento em que o Jorge perde a vida pro dragão, o protagonista presenciou a morte, então ele começa a ver os Testralhos. E isso é trazido, se eu não me engano, no livro 6, Enigma do Príncipe. E isso é explorado aqui também. Isso é bem interessante. E é a sutileza também de mostrar que o Jorge realmente partiu. Porque a gente poderia ficar na dúvida porque a cena é meio confusa, tá meio rápida, muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. Então isso é bem interessante a forma que o enredo escolheu para mostrar isso pra gente. E é uma referência que realmente acaba ajudando mais o fã do que quem está conhecendo o universo agora. Por outro lado, essas pessoas devem ser um número bem reduzido, né, do universo gamer que não conhece Harry Potter. O uso da penseira também é uma coisa muito interessante. Além de fazer uma referência ao objeto místico lá do Dumbledore, você tem também o uso do recurso dentro da narrativa para fazer com que o Professor Fig seja capaz de ver o que o aluno dele vê, o protagonista vê, porque sem o uso da penseira você não conseguiria ver isso. Você só consegue porque a gente está na memória do Percival, que é um cara que também consegue ver a magia ancestral. Isso é bem interessante. E uma coisa que me causou muita frustração, que é a perda do trem. Novamente, pode ser um paralelo narrativo com o segundo filme, A Câmara Secreta, o segundo filme e livro, A Câmara Secreta, mas eu gostaria de ver, né, de ir pelo interior do tempo. Pode ser que o jogo revisite isso mais pra frente, acho até provável que ele faça isso, mas por enquanto sem trem para Hogwarts. Agora saindo um pouco da narrativa e falando sobre aspectos de jogabilidade. A engine me parece ser a mesma ou alguma coisa muito semelhante
a do Marvel's Spider-Man lá de 2018, que você vê várias formas assim de abordar mesmo. Você tem até um sentido aranha, que eu vou comentar um pouquinho, para você antecipar os golpes que você vai receber. E o próprio gráfico, a forma que as feições dos personagens são verificadas, passa muito por isso. Você tem uma gameplay muito marcada por puzzles. Tanto a gente vê nessa introdução aprendizado de feitiços e também o avanço da história dependendo desses puzzles. E é interessante que quando a gente tem um puzzle envolvendo a história, o professor dá uma dica depois de um tempo quando você fica um pouco perdido. Eu, na verdade, daquela parte que eu tava jogando, eu fiquei um tempo perdido até conseguir ver o que tinha que fazer do puzzle, né? Até que o professor deu a dica, porque eu achei que era alguma coisa assim de você se posicionar naquele lugar, alguma coisa assim. Eu interpretei de outra forma o que tinha que fazer ali, mas que bom que o professor ajudou a gente, não fez a gente perder muito tempo ali naquela parte. Em relação ao combate, que é talvez a coisa que as pessoas estejam mais curiosas e que talvez vendo a gameplay não fique muito claro o que você sente como jogador. O combate ele é bastante fluido, os controles são responsivos de uma maneira geral. O acesso aos feitiços que a gente tem logo de cara, eles dão bastante dinamismo ao combate. Me chamou a atenção, por exemplo, o feitiço da combinação do Protego com o Estupefaça, que é um combo que eu não esperaria nessa altura do jogo. É algo que acontece normalmente, é o tipo de habilidade que você libera depois de um tempo, mas o jogo já te deu isso para fazer parte do combate desde o início, então eu achei isso muito bom. O que eu achei que pode ser um pouco capcioso, na verdade são duas coisas. Primeiro, a resposta do gatilho do R2, que é um botão assim, que ele tem uma pressão, ele não é um botão tão direto de apertar como um triângulo, por exemplo, que dá a defesa. Então eu entendo que ela pode ser um pouco desafiadora de você pegar o timing certo, porque ele pega ali um tipo de jogabilidade que acontece em vários jogos. Muito desses action RPGs, como eles querem botar várias habilidades, várias magias pro personagem, tem muito essa coisa de você usar um botão combinado com o outro para liberar alguma ação. Assassin's Creed usa muito isso também, por exemplo. E aí, nesse caso, como o R2 ele também é usado em combinação com outras coisas, você tem um certo timing para usá-lo como magia, então você também não consegue mandar feitiços numa velocidade tão alta assim. Existe uma curva de aprendizado aí. Isso pode ser um pouco intimidador para alguns jogadores, mas eu joguei no modo normal, que é a segunda maior dificuldade, então tem um pouco desse elemento também, e eu acho que depois que me acostumei foi tranquilo de passar ali pelo tutorial. Vamos ver como é que isso vai ficar mais para frente, quando os combates ficarem mais elaborados. A gente tem também uma certa dificuldade em lidar com múltiplos inimigos. Tem a questão do sentido aranha que eu mencionei, que ajuda você a não ser obrigado a ficar de olho em todos os inimigos, mas a verdade é que quando você tem um combate com muita gente, o ideal é você ter a visibilidade com a câmera, e eu pelo menos não consegui achar um ângulo que facilitasse a minha vida. É claro, tem um realismo nisso, porque você não consegue ficar de frente para todo mundo o tempo todo, o inimigo vai tentar te circundar, e isso é esperado mesmo de uma inteligência artificial competente, mas isso também pode ser um pouco incômodo. Tem uma certa curva aí para você dominar o uso dessa câmera em combate. Mas eu acho que isso torna um combate não revolucionário, mas bastante diferente do que a gente já viu em Harry Potter para jogos, né? Eu entendo dessa forma, apesar de eu não ter muita experiência com jogos anteriores do Harry Potter. Ele equipara a outros jogos desse gênero, e isso é muito bom para um jogo de uma franquia famosa, né? Porque a gente sabe que às vezes o pessoal não se empenha tanto porque a fama da franquia vem do jogo sozinha, né? Então isso é muito bom para um jogo desse. Falando um pouquinho agora de gráficos, eu acho que não tem muito o que falar além do que vocês viram. A ambientação é bastante realista e bastante bem feita, né, por sinal. Possivelmente ele sofre uma influência principalmente dos últimos filmes de Harry Potter e da saga Animais Fantásticos, que tem aquela coisa mais, eu não diria urbana, mas uma coisa mais voltada ali pro cinza, uma coisa mais rústica, que talvez os primeiros filmes, que talvez por uma pegada mais infantil, por um olhar diferente do diretor, porque o diretor mudou, foram por outra abordagem. Além disso, você tem um destaque grande para a retratação dos doentes, que principalmente quando você vê aquele duende bancário lá que te ajuda no início, ele tem um foco, um close mesmo no rosto dele. Ele tá extremamente detalhado e dá pra ver que eles tiveram um capricho nessa representação. Isso é muito legal de observar. Em relação ao som, o jogo é competente como se esperaria, são efeitos sonoros bastante consistentes.
você tem isso assim de uma maneira que ajuda na imersão do jogador e é bastante verossímil com o que você espera que aquele efeito faça. E além disso, você tem uma trilha sonora extremamente presente, pro bem ou pro mal, mas de uma maneira geral eu gosto disso. Talvez algumas pessoas se incomodem, mas eu acho que esse épico combina muito com Harry Potter. A trilha sonora tem a assinatura aí do Alexander Horowitz, mas ele claramente se inspirou nos temas do John Williams, até porque não poderia ser diferente. Mas é muito engraçado porque você lembra da música do John Williams, espera uma terminação pra música e ela termina em outra nota, em outra harmonia, e você fica, não, peraí, eu já ouvi isso antes, mas não tá igual, né? Mas eu acho que, enfim, é outra pessoa fazendo, mas tá muito legal, acho que é uma trilha sonora bastante competente, dá aquela ambientação que a gente precisa pro que foi mostrado até agora. Por fim, assim, em resumo, eu diria que o enredo foi muito inteligente em trazer essa ambientação, né, essa introdução fora de Hogwarts pra gente fazer esse tutorial e tal, e dar um certo dinamismo pra história, né, já introduzindo o combate. E a gente sabe que a gente vai passar um tempo em Hogwarts assistindo aula e explorando o castelo. Então, quer dizer, o combate pode até existir, mas ele talvez fique num segundo plano, né, na sequência seguinte do jogo. Então, isso foi muito inteligente, introduzir o vilão fora desse contexto de Hogwarts, para depois a gente ir para o contexto estudantil e explorar a escola, que é o que a gente está ansioso. E aí a gente vai continuar com a missão do Chapéu Seletor no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido acompanhar até aqui. Novamente, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, avisem para os seus amigos e continuem aqui para mais Hogwarts Legacy e outras obras aí do cinema e dos jogos. Um abraço, pessoal. Obrigado!